Então eu queria entender um pouquinho como é que você diria que é a sua mentalidade, né, que fez você chegar hoje no patamar financeiro que você tá? Quais são os pilares, né, que você adota que fizeram você chegar até aqui? Eu acho que é interessante a gente considerar que diferentes circunstâncias, diferentes momentos de vida mudam completamente qualquer estratégia que você tenha, tá? Isso aconteceu com muita gente se passou pelo Covid, porque a bolsa antes estava 120 mil pontos, chegou a 63, acho que foi a minha. Então, você vê uma destruição de riqueza generalizada. Ainda assim, foi provavelmente um dos melhores momentos da vida desse investidor de 20 anos para comprar. Então eu vou usar a bolsa de valores para me trazer a garantia de renda. Ou seja, eu não tenho investimentos que não me geram renda. Já tive, hoje não mais. Que agora você tá ali focado nos REITs, né? É. Então, eu queria entender muito se uma parte do seu patrimônio hoje ela vai ficar fixa ali em fundo imobiliário ou você é um cara que acompanha o cenário macro para ir direcionando e o que você vê hoje que tá como oportuno? Hoje devo ter também, se comparar, lá fora são 12 REITs que eu tenho. No Brasil também são 8 fundos imobiliários, 20 ativos em carteira, né? Uma coisa bacana que eu queria perguntar pra você, Breno, que assim, eu percebo muito que você tem, cara, a mentalidade muito, cara, muito boa quando o assunto é empreendedorismo, é investimentos e tudo mais. E eu tava vindo pra cá, eu vi no podcast do Morgan Housel, que é um podcast assim que eu acho top, cara, um dos melhores pra mim. E aí ele falou justamente, ele falou, olha, as pessoas elas confundem, quando a gente fala de prosperidade em termos financeiros, 80, 90% vem da mentalidade, da sua relação com o dinheiro. E muitas das vezes é menos da sua estratégia de investimento, do papel que você vai comprar, ou de como você vai fazer isso, aquilo. Então eu queria entender um pouquinho, como é que você diria que é a sua mentalidade, né, que fez você chegar hoje no patamar financeiro que você tá? Quais são os pilares, né, que você adota que fizeram você chegar até aqui? Boa, não, legal, muito boa pergunta também. E eu acho que é interessante a gente considerar que diferentes circunstâncias, diferentes momentos de vida mudam completamente qualquer estratégia que você tenha, tá? Porque até no exemplo que você deu sobre você estar investindo há 20 anos, aí de repente perder 50% do patrimônio. Isso aconteceu com muita gente se passou pelo Covid, porque a bolsa antes estava 120 mil pontos, chegou a 63, acho que foi a minha. Então, você vê uma destruição de riqueza generalizada. Ainda assim, foi provavelmente um dos melhores momentos da vida desse investidor de 20 anos para comprar. E a gente sabe, né, historicamente, crises elas tendem a se recuperar e no caso do Covid se recuperou muito rápido. A bolsa levou 6 meses ali e já tinha voltado para o mesmo patamar adiante. Lógico que não tinha como você saber que isso ia acontecer, mas ainda assim, a mentalidade não deve ser, poxa, perdi 50% do patrimônio. A mentalidade deve ser, cara, eu perco se eu realizo. Mas se eu me atenho à estratégia e continuo aportando, até se você tem uma estratégia de rebalanceamento de carteira, algumas pessoas guardam uma parte em caixa para aproveitar oportunidades. Não necessariamente isso é obrigatório, existem alguns estudos que mostram que esse negócio de buying the dip, isso aqui nem é algo que traz uma diferença de patrimônio no longo prazo mesmo. Mas ainda assim, pode ser que te dá um descanso de saber que você comprou na baixa ali. Ainda isso permite que você possa ter um descanso de mente e não olhar para o seu patrimônio em termos do quanto você perdeu, mas em olhar enquanto você tem oportunidade para comprar mesmo as ações que você sempre valorizou agora por um preço muito mais baixo. Mas comigo, a estratégia ela é muito no sentido de como é que eu consigo mitigar os riscos da minha vida ao invés dos riscos na bolsa. Porque, por exemplo, eu tenho o meu negócio. E o meu negócio, apesar dele não ser negociado em bolsa, ele também é extremamente variável. Ele é variável porque é necessário tomar decisões. Algumas dessas decisões elas podem ser acertadas, algumas podem dar completamente errado. Eu, por exemplo, já fiz lançamento que fiquei no prejuízo, entendeu? Então eu esperava ter um múltiplo de 5 vezes, 10 vezes, e não só isso não aconteceu, como eu perdi dinheiro. Ou seja, você tem uma expectativa futura de trazer uma receita presente que não acontece. E aí? Como é que acontece? Aí, no caso, o que eu faço? Ao invés de simplesmente reconhecer que a bolsa de valores ela deve ser utilizada como, caso eu fosse um funcionário, quisesse fazer uns aportes mensais, eu falo, não, eu já tomo risco demais no meu negócio. Se eu tenho algum ativo, são principalmente hoje fundos imobiliários ou ações que pagam dividendos. Por quê? Porque eu quero ter a confiança de que caso aconteça alguma coisa em que o meu negócio não possa mais me pagar,
por conta de momento de mercado, por conta de decisões imprudentes, por conta de erros que eventualmente aconteçam. E todos nós, empreendedores, estamos suscetíveis a esse tipo de coisa. Então, pelo menos eu vou ter a garantia de conseguir manter minha qualidade de vida de forma perene. Se eu tivesse a maior parte do meu patrimônio em criptomoeda, se tivesse a maior parte do meu patrimônio em small caps, eu não dormiria com a cabeça no travesseiro garantido de que, pô, eu acordar e ia ter dinheiro para pagar a conta no dia seguinte. Simplesmente por conta da relevância que o patrimônio que está alocado no meu negócio representa frente à minha carteira. Então, eu vejo que cada um precisa entender a situação na vida que está, inevitavelmente, sabe? Se você tem negócio, irmão, eu acho que é outros 500. Primeiro que o que vai te enriquecer não vai ser os seus investimentos no curto prazo. Talvez em décadas, 10, 20, 30 anos, você consiga acelerar brutalmente a quantidade de acúmulo de riqueza. Mas você vê as pessoas que mais conseguiram ter algum resultado rápido foram empreendedores, né? Foram empresários. Eu vejo que, como a maior parte do patrimônio, em relação à alocação de carteira, está nesse negócio, então que eu posso utilizar os outros veículos de conservação e multiplicação de patrimônio de forma que vamos gerar descanso e trazer a minha mente a um estado são em que eu consigo gerar mais valor na minha empresa, que é onde eu sei que está os maiores stakes, né? Então, essa tem sido a mentalidade com que eu tenho trabalhado nos últimos 2 anos, principalmente ativos que me geram renda, principalmente fundos imobiliários. Talvez 80% da minha carteira aqui no Brasil esteja relacionada a fundos imobiliários. E Estados Unidos, agora tem 3 semanas, eu liquidei tudo que eu tinha de ações aqui, cara. A bolsa também deu uma esticada enorme, né? E aí agora eu tô basicamente, separei todo o patrimônio que eu tinha lá fora, dividi em 12 parcelas. Todo mês, comprar REITs. Ah, por que não compra tudo de uma vez? Porque, porra, se eu comprei tudo de uma vez e depois caiu, mas que eu tomei. Se subiu, beleza, ganhei do patrimônio que eu já investi um pouquinho ali também. Mas aí pelo menos eu diminuo o risco de ter tomado uma decisão absolutamente cara, né? Em um momento que eu não tenho como acertar que é o melhor momento. Então, passei todo esse dinheiro aqui e falei, cara, agora ó, é REIT, é só para garantir a renda, não quero mais ter esse negócio de ficar vendo. Parte da minha carteira em criptomoeda é irrelevante praticamente, porque isso me dá mais facilidade para conseguir dar o meu melhor onde realmente importa, que é o meu negócio, que é o que eu sei que no futuro é que pode trazer mais rentabilidade, mais retorno, todo esse tipo de coisa. Ainda mais num momento de pivotagem absoluta, né? Que a gente saiu de uma empresa de mídia e virou uma empresa educacional. De repente você está trabalhando ganha dinheiro fazendo vários funis de venda, pitches, copies e venda de infoprodutos. E aí você para tudo isso e fala, caraca, velho, agora é produzir material físico, é entregar isso daqui para a escola, é desenvolver uma plataforma que ela é gamificada, é um outro tipo de inteligência, é contratar gente com know-how de mercado, é contratar time comercial, pedagógico, de relacionamento, voltados para esse público, ou seja, você aprende muito. O risco ele aumenta, porque você está fazendo algo que você não fez antes. Por outro lado, também o potencial de retorno ele aumenta muito mais. É o que a gente estava falando em relação a diferença de você fazer um negócio de um mundo digital, simplesmente, onde cada vez tem mais concorrência, cada vez tem... É uma barreira de entrada muito baixa, né? Se fazer o lançamento. Totalmente. Enquanto outros negócios que têm uma estrutura, uma barreira de entrada muito maior, porque requerem know-how, requerem gente, requerem que você tenha um diferencial de fato. Se você acerta nesse ponto daqui, o prêmio acaba sendo inevitavelmente muito maior também. Então, cara, eu vejo que é isso. O investimento mais arriscado que eu tenho é o meu negócio. Ainda assim, é o que eu tenho mais confiança nele, né? Afinal, tudo que eu estou fazendo na minha vida está sendo voltado a isso. E isso influencia diretamente como eu invisto na bolsa. Legal, cara. Eu gostei. Sabe por que é bacana? Porque normalmente a pessoa que ela é empreendedora é uma pessoa que está no game. Tem um perfil Tá no de risco game, tem um altíssimo. perfil de risco altíssimo. Aí o cara vai lá na carteira de investimentos dele, lota de Replica cripto, tudo. lota de tipo ativo alternativo que, cara, é convexo. Que renda fixa o quê, meu amigo? Eu sou empreendedor, a pessoa fala, cara, eu tô no game, aí é pra ganhar. E, porra, eu acho que isso né, você manter uma carteira que te permita ficar mais tranquilo aqui, pô, se der algum chabu aqui no meu negócio e eu perder minha principal fonte de renda, eu tenho um patrimônio que vai me segurar. É isso. Isso é o que vai te permitir, pô, Trabalhar bem no negócio para aumentar as chances dele ser bem sucedido. E a galera faz normalmente o contrário. A pessoa que já tá empreendendo, já tem uma renda muito incerta, um futuro com uma incerteza, um nível de incerteza maior do que quem é empregado, CLT e tudo mais, a pessoa vai pro game, né, cara? Vai com a carteira ali pras cabeças. Eu posso né? falar o meu, assim, eu sou muito pro gamer, mas é porque eu tenho quase o inverso do Breno. Não que tenha um certo ou errado, né? Eu acho que é muito da perspectiva pessoal de cada um e você se conhecer. Eu fico muito mais
empenhado em dar vida no trabalho se eu souber que eu não tenho uma segurança muito grande, porque eu tô com uma parcela muito grande do meu patrimônio em ações, por exemplo. Tipo, Você fica mais empenhado se você tem a insegurança na PF, é isso? exatamente. É mesmo. Eu fico mais, Você gosta cara, do caos. eu preciso resolver, preciso dar um jeito em tudo, e eu fico mais empenhado, assim. Obviamente eu tô ficando mais velho, naturalmente eu vou fazendo meu patrimônio ficar cada vez menos arriscado, porque o tempo que eu tenho pra recuperar e tudo mais é maior. Mas a minha dica que eu dou pras pessoas... branco de cabelo aqui, né? Já tá chegando. Essa idade é foda. Mas a dica que eu sempre dou pras pessoas, quando me perguntam quais ações eu devo ter na carteira, quanto que eu devo ter em ações, é sempre a mesma coisa. São 3 pontos, né? Qual a sua idade? Porque se você for mais novo e você pode der tomar all-in, mais risco, você vai recuperar daqui a 5 anos. Né? Não vai me dar muita coisa. Primeiro, você não tem muito dinheiro. Segundo, você tem muito tempo pela frente. O segundo é exatamente esse ponto que você falou. Cara, qual é a sua fonte de renda primária? Você é um empresário ou você é um servidor público? Porque, por incrível que pareça, se você for servidor público, você deveria alocar mais em ativos arriscados, porque você já tem a segurança muito grande no seu trabalho. E o terceiro ponto é mais a sua... Você falou da sua idade, a sua Não, seria o fonte seu de perfil renda. de risco como um todo, assim. Tipo, cara, Você é você... conservador, Mas moderador. tem um terceiro ponto que é a família, sabe? Eu ia citar Estrutura de perfil de família. risco, mas isso acaba sendo no resto. Mas a sua família. Tem gente que depende de você ou você depende de outras pessoas? Porque se você é novo, normalmente você depende de outras pessoas, tem uma certa segurança ali. Só que se você já é mais velho, tem 2, 3 filhos, é um problema. Totalmente bem diferente. Totalmente diferente. outra pegada, sabe? Pois Você é. não tem que arriscar. Você dá lá all-in com 21 anos de idade, quando você não deve nada a ninguém, é uma coisa. É uma Agora, coisa, quando você tem é. 3 gemelentos pra botar comida na mesa, né? A negócio responsabilidade sobe muito. Completamente. O remelento é bom. Então eu vou usar a bolsa de valores para me trazer a garantia de renda. Ou seja, eu não tenho investimentos que não me geram renda. Já tive, hoje não mais. Agora, perguntar aqui mais pro Breno, porque acho que você tem essa veia um pouco mais de timing também, né, Breno? Pô, acho que talvez o Fábio ele tenha uma diretriz que, cara, eu vou comprar as ações aqui, se ela tiver mais cara, eu espero. Mas se tiver mais barata ali, tá no momento de aporte, eu compro. Agora eu percebo que você vai direcionando uma parte do seu patrimônio para classes de ativos diferentes, que agora você está ali focado nos REITs, né? Então, eu queria entender muito se uma parte do seu patrimônio hoje ela vai ficar fixa ali em fundo imobiliário ou você é um cara que acompanha o cenário macro para ir direcionando e o que você vê hoje que tá como oportuno? Depois eu vou perguntar pro Fábio de papel em específico, né? Mas para você de classe. Eu era esse cara de ficar lendo o relatório da empresa, todos os preços aí. O problema é quando você tem 20 ações. Poxa, cara, ter 7 só é lindo, velho. É lindo. Você tem pouco trabalho, né? Mas tá Pouco certo. não, tem trabalho pra caramba. 7 é bastante. É muito se você acompanha de fato, né? Mas dado, por exemplo, outras carteiras que às vezes tem 30, 40 ativos, acaba sendo bem discrepante. Sim. Não que quem tem 30, 40 Não ativos tem vai ler nada. tudo, né? Sim. Enfim, mas e eu buscava de fato ficar me atendo a todos os relatórios que saíam, eu assinava casos de research também, mas hoje eu tenho alguns poucos ativos que eu fiz um estudo prévio para saber que eu tenho a confiança de, beleza, não é aquele que vai dar uma porrada, mas ele já tem um histórico poderoso, violento ali de pagamento de dividendos e que eles podem ser bons lugares para eu depositar o risco, né, o retorno que eu tenho da minha empresa. Então, não perco tempo olhando cenário macroeconômico mudando, altas posições. Eu cheguei a fazer isso agora para justamente eliminar o risco que eu tinha em muitas ações que eram os small caps, em muitas ações que... então, uma posição muito maior em cripto que tinha também. Mas foi uma coisa one time. Eu não quero ficar fazendo isso, entendeu? Então, meu patrimônio lá fora agora, cara, é 100% REIT. Real. Eu tenho um pouquinho de nada, vai, criptomoeda também, né, que você acaba negociando em dólar ali, mas isso acaba sendo irrelevante. Então, eu não vejo mais que o meu tempo sendo alocado para fazer parte da minha rotina diária, ficar estudando cada um dos ativos, que são em algum número, né? Hoje devo ter também, se comparar, lá fora são 12 REITs que eu tenho, no Brasil também são 8 fundos, 20 ativos em carteira, né? Que isso acabaria me trazendo um retorno maior do que esse tempo alocado no meu negócio. Faz sentido? Faz. Então, é basicamente isso. Não quer dizer que também, né, obviamente, a gente não tenha que, inevitavelmente, de alguns meses, só dar uma olhada e ver se está tudo certo. Você está fazendo uma mudança estrutural. Mas não é uma mudança time. para pegar a conjuntura agora, não. Tá Não, fazendo não, uma não, mudança não, que eu quero, pô, a renda passiva mais tranquila. E os REITs, para quem não sabe, são os fundos imobiliários lá nos Estados Unidos, né? Tem alguns que pagam mensal, mas a maior parte é trimestral, né? O yield é bem menorzinho do que a gente está acostumado num país de altos juros, assim. Mas dá uma segurança ferrada, mano.